sou o Michael e decidi lutar pela minha vida. Eu moro em Braganey, uma cidade próxima a Corbélia, e algum tempo atrás eu estava no fundo do poço. Minha vida já não tinha mais perspectiva nenhuma e eu estava praticamente desistindo de viver. Já por diversas vezes eu pensei em tirar a minha própria vida. Morei um tempo em Cascavel e foi o pior momento da minha vida. Eu passei muito tempo longe da minha filha. Na época eu estava separado da minha esposa e foi um momento muito complicado. Eu trabalhava num colégio lá e na época eu ganhava R$800 por mês e eu mandava bastante dinheiro para minha filha, e o que eu ficava era só para pagar o aluguel e acabava não tendo dinheiro para comprar comida. Foi aí que eu passei fome, né, por teimosia, por não ouvir o que meus pais diziam, e foi numa época que as coisas começaram a ficar muito ruins para mim. Foi aí que eu decidi voltar para minha cidade, para Braganey, e comecei a mexer com umas coisas muito erradas. Foi aí onde eu mexi com droga, onde eu usei cocaína, maconha, tudo quanto é droga que faz mal, né? Eu experimentei. E foi aí onde eu comecei também a fumar o tal do narguilé, né? Fumava narguilé o dia inteiro fumando narguilé, e aí a minha vida estava cada vez pior. E um certo dia, uma amiga nossa, da família, convidou a gente para ir para a célula, né? E eu falei, o que é isso? O que é célula? E ela vinha me chamando e eu não vou. E toda semana ela me chamava e eu não ia. Até que um dia, por eventualidade que o Senhor colocou a mão, ela convidou a gente para ir lá para buscar uns calçados para minha filha. Nessa época eu já estava tendo uma transição, eu já estava decidindo buscar algo melhor para minha vida, porque também do jeito que eu estava, eu só ia ir mais para o fundo do poço. E aí eu resolvi ir, na célula, na casa dela, e quando eu chego lá, ela falou assim para mim, você não quer chegar? Que hoje vai ter célula aqui. Eu falei, ixi, como é que eu vou falar não, né? Acabei de ganhar um monte de coisa. Aí a gente pegou e ficou para a célula. E naquele dia mesmo, o Will, que hoje é meu líder, deu uma palavra lá, e aquela palavra entrou no meu coração de tal maneira que eu falei, não, eu quero ficar nesse lugar, eu quero frequentar esse lugar. E continuei indo para a célula, né? Muitas pequenas coisas já foram mudando. Eu e a minha esposa conseguimos nos acertar, a gente teve uma nova chance e a gente mais para frente veio a nos casar, e chegou o divisor de águas na minha vida, que foi o encontro com Deus. Ali naquele momento foi onde eu conheci o Senhor, onde eu resolvi mudar totalmente a minha história. Esse Michael que eu contei para vocês já não vivia mais, ele morreu para que nascesse um novo homem. E aí foi a transformação, foi aonde as coisas começaram a mudar e começaram a acontecer. O Senhor veio e fez coisas novas. Ele tirou as minhas vestes sujas daquele fundo do poço, aquela coisa ruim, fedida, e colocou uma veste limpa, uma veste branca, nova, e me deu uma nova chance, uma nova oportunidade. Hoje eu tenho um bom emprego, hoje eu tenho a minha família do meu lado, que o Senhor me devolveu, e eu tenho total autoridade para te falar. Lute pela sua vida, porque a sua vida vai ser transformada quando você deixar o Senhor agir nela. Oi, eu sou a Ironete e eu decidi lutar pela minha vida. Eu tenho 26 anos, moro no Braganey, e eu decidi lutar pela minha vida num momento bem difícil da minha vida. No começo de 2017, eu passei por um momento muito complicado, e eu falo que foi uma guerra espiritual que aconteceu na minha vida e eu não tinha noção do que estava acontecendo. Em 2014 eu me separei do meu marido, ficamos separados durante 3 anos. Numa das tentativas de nós voltar, eu tive uma frustração muito grande, e devido à depressão que estava agravada há muito tempo, eu
por mais uma vez tentei o suicídio. Eu, na minha casa, sozinha, eu tive uma guerra espiritual. Eu ouvia Satanás falar na minha vida tudo o que tinha acontecido do meu passado, jogando na minha cara. E naquele momento eu também ouvia uma voz pedindo para mim ter calma, para mim olhar para o céu, mas eu tive medo. Eu só lembro depois de ter acordado toda ensanguentada e com o meu esposo que tinha me acudido e tentado me salvar. Esse foi um momento que ele se afastou de vez de mim por medo do que eu poderia fazer novamente. Depois de algum tempo disso ter acontecido, muita gente se afastou de mim. As famílias, os amigos, que achavam que eu estava louca, que eu tinha surtado mais uma vez. Eu fiquei sozinha. E nesse tempo que eu fiquei sozinha, eu comecei a refletir melhor e resolvi buscar Deus novamente, igual eu buscava na minha infância. Porque eu queria voltar a ter aquela intimidade que eu tinha aos meus 6, 7 anos, em que eu conversava com Deus. E ali foi um momento que Deus me falou algumas coisas, eu achava que eu estava ouvindo coisas. Ele me falou que Ele devolveria tudo que eu tinha pedido para Ele, que Ele sempre estava comigo. Naquele momento eu comecei a mudar algumas atitudes, parei de começar a sair, comecei a buscar a viver com o meu pai e com a minha filha. E o meu pai naquele momento foi bem difícil, porque ele sempre foi alcoólatra e eu odiei ele por anos. Naquele momento, mesmo eu odiando ele, eu tentei me aproximar. Naquele momento eu comecei a mudar e eu não sabia. Depois de algum tempo, eu comecei a ir para a célula. E na célula foi, como eu digo pro Maico, foi um dia, foi difícil ir, mas o momento que eu comecei a ir, que nós começamos a participar, eu comecei a viver tudo aquilo que eu tinha pedido para Deus, aquela ajuda que eu pedia, aquelas pessoas que eu pedia para estar do meu lado. Deus colocou e eu não estava percebendo, mas Ele estava ali transformando aos poucos, etapa por etapa, degrau por degrau eu estava subindo. Quando a Alana nos falou e o Will falou do encontro com Deus, foi um pouco estranho, porque eu não achava que não era necessário, eu tinha medo do que eu poderia viver, do que eu poderia ouvir, do que eu poderia acontecer depois. Mas foi um momento de cura, de libertação, e onde Deus mais uma vez veio falar para mim que Ele estava ali do meu lado. E que um sonho que eu estava pedindo para Ele há muito tempo, que era o sonho da família feliz, da família ideal, né? Não a família de foto, aquela família do pai, da mãe, todo mundo junto, da união, a família que Deus uniu, a família que Deus faz, que Ele ia fazer na minha vida. E Ele fez. Nós somos casados, temos 2 filhos, a Paola, a minha princesinha, o Davi, nosso milagre, resultado de orações, resposta de Deus para a nossa vida. E uma coisa que eu tenho para falar principalmente sobre a família. Se você tem um sonho de ter a sua família restaurada, unida e forte novamente, não desista. Porque Deus, Ele restaura, Ele transforma, Ele liberta e Ele faz milagres.